Oi, gente. Eu estava vendo essa pesquisa do Datafolha que mostra que Bolsonaro é muito mais rejeitado pelos paulistanos, mas mesmo assim, Boulos tem mais menções negativas. E pensei em tentar não apenas trazer os dados, mas explicar para vocês o que está acontecendo nessa pesquisa. Não é porque eu não estou dizendo que essa pesquisa esteja errada, até porque essa pesquisa ajuda a explicar como pode Lula ter vencido na capital paulista e Boulos, nesse momento, está atrás do Ricardo Nunes, que é o que todas as pesquisas apontam. Eu torço para que Boulos consiga a virada, só para deixar claro. Mas por que isso acontece? Como é que pode Lula vencer bem a capital e Boulos está perdendo nesse momento? Bem, isso tem a ver com uma campanha que a mídia corporativa, que a extrema-direita e que as classes dominantes querem, e é por isso que é tão importante vocês compartilharem um vídeo como esse que explica isso. Querem criminalizar os movimentos sociais e lideranças oriundas dos movimentos sociais, como Guilherme Boulos. E por que a classe dominante quer colar a pincha, né, de invasor, de criminoso, em Boulos e em pessoas ligadas aos movimentos sociais? Porque pessoas ligadas aos movimentos sociais fazem parte da vanguarda da luta por justiça social. Então, é muito importante para a classe dominante desconstruir lideranças conectadas ao movimento social. É isso que explica, em grande medida, esse levantamento, né? Que enquanto Lula tem 48% de referências negativas entre os eleitores de São Paulo, Bolsonaro tem 58% de negatividade. Ou seja, Lula, ele conseguiu desconstruir ao longo do tempo, com muita luta, com muito trabalho social, essa imagem que a classe dominante coloca, e aí o Bolsonaro tem uma negatividade maior do que a do Lula. Mas essa negatividade maior do Bolsonaro não leva a uma negatividade maior do seu candidato, do Ricardo Nunes. Essa conexão entre o Ricardo Nunes e o Bolsonaro, né? O Ricardo Nunes está escondendo o Bolsonaro, que leva a isso. Vamos mostrar aqui, ó, menções dos entrevistados, menções negativas, menções positivas, tá vendo? Menções dos entrevistados sobre Jair. E aqui, ó, palavras associadas. Outra coisa, nas palavras associadas ao Lula, percebemos que tem muitas palavras associadas da extrema-direita, da negatividade, de chamar ele de trambiqueiro, de ladrão, de corrupto. Quando Lula, é sempre importante lembrar, foi condenado em um processo viciado. Processo esse que foi anulado por falta de provas. Muito importante lembrar que a completa ausência de provas levou a que nenhum procurador quis retomar os processos que foram anulados. Se tivessem provas, seriam retornados. Isso mostra, mesmo no caso de Lula, que tem uma rejeição menor do que a rejeição de Bolsonaro, como a classe dominante é capaz de colar uma imagem na pessoa. Quando você vai para, cadê aqui, ó, menções negativas de Jair Bolsonaro, a maioria diz péssimo sem especificar a causa. Ou não gosta, quando você ou não foi um bom presidente. Quando você soma essas três aqui, ó, péssimo, não gosta dele, não foi um bom presidente, são coisas difusas. Ou seja, as pessoas percebem que a gestão do Bolsonaro foi ruim, mas muitas vezes não dizem nada de específico. Não aparece, por exemplo, negacionista. Não aparece. Para mim, teria que ser uma das primeiras coisas. Negacionista da ciência e antidemocrático. Seria aquilo que eu diria em primeiro lugar em relação ao que é negativo de Bolsonaro. Bolsonaro é uma figura que simpatiza com ditadura, que tentou, tudo leva a crer, um golpe de Estado. Então não tem compromisso com a democracia e que durante a pandemia foi negacionista. Falou contra as medidas de distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Isso não aparece nas menções negativas do Bolsonaro. Isso mostra
que há uma necessidade de um trabalho social, há uma necessidade de fortalecimento de canais progressistas como o meu. Então é muito importante que vocês ajudem o canal a crescer, porque percebo, eu falo sobre isso constantemente. Pessoas do campo progressista, outros, também falam sobre isso. E isso mostra a importância dos canais progressistas atingirem mais pessoas. Porque as pessoas precisam saber os motivos pelos quais uma figura como o Bolsonaro e o bolsonarismo precisam ser rejeitados. Né? E as pessoas não sabem. E aí, quando vai para Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, você percebe exatamente isso. Ó. Olha só, Boulos reúne mais menções negativas do que positivas, enquanto o MDBista é mais lembrado positivamente do que negativamente. Ou seja, Boulos tá tendo mais menção negativa, sendo que toda a atuação dele, ao meu ver, como parlamentar, foi positiva na defesa dos interesses das pessoas. Qual foi a grande obra do Boulos? Cozinha popular, para ajudar a matar a fome do povo. As pessoas são favoráveis à fome? Imagino que não. Mas as pessoas sabem que Boulos está por trás do projeto de lei da cozinha popular? Provavelmente não. O que elas sabem do Boulos é o que a mídia corporativa tem dito, que as classes dominantes querem que a população saiba. E o que é que as pessoas associam ao Boulos? Aqui, ó, menção negativa a Boulos. Invasão de propriedade de terra. Sendo que o MTST atua nas cidades, ou seja, e aí seria propriedade, ocupação de propriedades, ou propriedades como em situação ilegal, e que é isso que o movimento faz, ocupa propriedades em situação ilegal e abandonadas. E aí as pessoas acham que o Boulos é contra a propriedade delas, sendo que a maioria das pessoas nem tem muita propriedade. Mas olha só que coisa louca. Boulos não é favorável a invadir a casa de ninguém. Boulos participou, e o movimento, da ocupação de imóveis abandonados e em situação ilegal. É isso que o movimento social faz. Mas por que interessa a classe dominante fazerem as pessoas acreditarem nisso daqui? Porque isso faz com que as pessoas se afastem do movimento social, se afastem de lideranças oriundas do movimento social. É isso que está dificultando a campanha do Boulos. Então, e o Boulos, eu tenho que falar sobre ele está fazendo tudo o que ele pode para desconstruir isso. Então, ao Boulos, eu dou os parabéns nessa campanha. Eu acho que ele tem uma atuação brilhante em tentar desconstruir. Mas eu acredito que a esquerda institucional, aí eu estou falando dos partidos de esquerda, aí eu estou falando de outras lideranças de esquerda, isso inclui um pouco o Boulos, mas não a atuação dele na campanha, seria na atuação dele fora da campanha, precisa abraçar mais os canais progressistas. Precisa abraçar mais, compartilhar o nosso conteúdo, porque nós diariamente trazemos material argumentativo para mostrar a realidade para as pessoas e as pessoas não caírem em fake news. Nós fazemos esse trabalho, eu diria até muitas vezes melhor do que a campanha faz. E a campanha só atua durante o período eleitoral. Nós temos atuação o ano inteiro, todos os anos. Enfim, me parece que a esquerda institucional predominantemente falha em relação a isso e precisa estabelecer uma parceria com os canais progressistas. Aliás, a extrema-direita fez isso. E vejam como a extrema-direita cresceu no Brasil. A extrema-direita começou a fazer isso em 2018. E antes de 2018, a extrema-direita era pequena no Brasil, em termos eleitorais. Podia ter muita gente de extrema-direita, mas em termos eleitorais, a extrema-direita não tinha uma relevância tão grande. E vejam o que aconteceu no Brasil desde então. Nós podemos ter uma renovação poderosa na esquerda se a esquerda institucional perceber a importância das redes sociais. Torço
para que perceba antes que seja tarde demais, não é? Porque da mídia corporativa e das classes dominantes, ela não pode esperar nada. A mídia corporativa e as classes dominantes estarão ajudando a construir esse tipo de percepção. Esse tipo de percepção problemática em relação a lideranças oriundas de movimentos sociais. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. O pix também se encontra no comentário fixado. Tchau, tchau, gente.